aparições de Jesus após sua morte. Mas Maria Madalena se manteve fora, perto do sepulcro, vertendo lágrimas. E enquanto chorava, abaixou-se para olhar no sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus. Um no lugar da cabeça e outro no dos pés. Eles lhe disseram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: É que levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, ela se voltou e viu Jesus em pé, sem saber sequer que fosse Jesus. Então Jesus lhe disse: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, pensando que fosse o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se fostes vós o que levastes, dizei-me onde o colocastes, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Logo ela se voltou e lhe disse: Rabone, que quer dizer meu mestre. Jesus lhe respondeu: Não me toques, porque não subi ainda para meu Pai. Mas vai buscar meus irmãos e dize-lhes de minha parte: Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena veio, pois, dizer aos discípulos que ela vira o Senhor e que ele lhe dissera essas coisas. João, capítulo 20, versículo 11 a 18. Naquele mesmo dia, 2 dentre eles, indo para uma aldeia chamada Emaús, distante 70 estádios de Jerusalém, falavam sobre tudo o que se passara. E sucedeu que, enquanto eles conversavam e conferenciavam sobre isso, o próprio Jesus veio se juntar a eles e se pôs a andar com eles. Mas seus olhos estavam tolhidos, a fim de que eles não pudessem reconhecê-lo. E lhes disse: Sobre o que conversais assim andando? E de onde viestes que estáis tão tristes? Um deles, chamado Cleofas, tomando a palavra, disse-lhe: Sois vós tão estranhos em Jerusalém, que não sabeis o que se passou nestes dias? E que foi? Perguntou ele. Eles lhe responderam a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso diante de Deus e diante de todo o povo, e de qual modo os príncipes dos sacerdotes e nossos anciãos o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, esperávamos que fosse ele quem resgataria Israel. E, no entanto, após tudo isso, eis o 3º dia que tais coisas se passaram. É verdade que algumas mulheres daquelas que estavam conosco nos espantaram, porque, tendo ido antes do romper do dia a seu sepulcro e não tendo aí encontrado o corpo, elas vieram dizer que anjos lhe apareceram e lhes disseram que ele vive. E alguns dos nossos, tendo ido também ao sepulcro, encontraram todas as coisas, como as mulheres lhes haviam relatado, mas, quanto a ele, eles não o encontraram. Então Jesus lhes disse: Ó insensatos, cujo coração é lento para crer em tudo que os profetas disseram. Não necessitaria que o Cristo sofresse todas essas coisas e que entrasse assim na glória? E a começar por Moisés e, em seguida, passando por todos os profetas, lhes explicava o que em todas as Escrituras fora dito dele. Quando estavam próximos da aldeia para onde eles iam, ele deu mostras de ir mais longe. Mas os 2 o obrigaram a se deter ao lhe dizerem: Ficai conosco, porque é tarde e o dia já está em seu declínio. E ele entrou com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e tendo partido, deu a eles. Ao mesmo tempo, seus olhos se abriram e eles o reconheceram, mas ele desapareceu diante de seus olhos. Então eles disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? E levantando-se na mesma hora, retornaram a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 apóstolos e os que continuavam com eles e diziam: O Senhor, em verdade, ressuscitou, e ele apareceu a Simão. Então, eles também relataram
o que lhes acontecera no caminho e como o reconheceram ao partir o pão. Enquanto eles conversavam assim, Jesus apresentou-se no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Sou eu, não tenhais medo. Mas, na perturbação e no medo de que foram tomados, eles imaginaram ver um espírito. E Jesus lhes disse: Por que vos perturbais? E por que sobem dúvidas em vossos corações? Observai minhas mãos e meus pés e reconhecereis que sou eu mesmo. Tocai-me e reconhecei que um espírito não tem nem carne, nem ossos, como vedes eu tenho. Após dizer isso, mostrou-lhes suas mãos e seus pés. Mas, como eles não acreditavam ainda, tão transportados, estavam de alegria e de admiração, ele lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que se coma? Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele comeu diante deles e, tomando os restos, lhes deu e disse-lhes: Eis que, estando ainda convosco, eu vos dizia que era necessário que se cumprisse tudo o que foi escrito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ao mesmo tempo, lhes abriu o espírito, a fim de que entendessem as Escrituras, e lhes disse: É assim que está escrito, e assim era necessário que o Cristo sofresse, que ressuscitasse dentre os mortos ao terceiro dia, e que se pregasse em seu nome o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, a começar por Jerusalém. Ora, vós sois testemunhas dessas coisas. Eu vou enviar-vos o dom de meu Pai, o qual vos foi prometido. Mas, por enquanto, permanecei na cidade, até que eu vos haja revestido da força do alto. Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 49. Ora, Tomé, um dos 12 apóstolos, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos então lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: Se eu não vir em suas mãos a marca dos cravos que as atravessaram, e se eu não puser o meu dedo nos furos feitos pelos cravos e minha mão no furo de seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estando os discípulos ainda no mesmo lugar, e Tomé com eles, Jesus veio, achando-se as portas fechadas, e se apresentou no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Disse em seguida a Tomé: Põe aqui teu dedo e olha minhas mãos. Estende também tua mão e mete-a no meu lado. Não sejas incrédulos. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Tu creste, Tomé, porque viste. Felizes aqueles que acreditaram sem ter visto. João, capítulo 20, versículo 24 a 29. Jesus se fez ver então a seus discípulos na margem do mar de Tiberíades, apresentando-se desta forma: Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã, Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. Eles lhe disseram: Vamos também contigo. Eles foram e entraram em um barco. Mas, naquela noite, não apanharam nada. A manhã chegara. Jesus apareceu na margem, sem que esses discípulos reconhecessem que era ele. Jesus lhes disse, pois: Filhos, não tendes nada para comer? Eles lhe responderam: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Eles a lançaram logo e não puderam retirá-la, porque estava carregada de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E Simão Pedro, sabendo que era o Senhor, colocou suas vestes, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com o barco, e como não estavam longe da praia, senão por volta de 200 côvados, puxaram a rede cheia de peixes. João, capítulo 21, versículo 1 a 8.
E após isso, ele os conduziu para fora, para Betânia. E tendo-lhe levado as mãos, ele os abençoou. E ao abençoá-los, ele se separa deles e se eleva ao céu. Após terem-no adorado, eles retornaram a Jerusalém cheios de alegria. E estavam sem cessar no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Lucas, capítulo 24, versículos 50 a 53. As aparições de Jesus após sua morte são relatadas por todos os evangelistas, com detalhes circunstanciados, e não permitem duvidar da realidade do fato. Elas se explicam, aliás, perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito, e não apresentam nada de anormal comparadas com os fenômenos do mesmo gênero, dos quais a história antiga e a contemporânea oferecem numerosos exemplos, sem excetuar a tangibilidade. Se observarmos as circunstâncias que acompanharam suas diversas aparições, reconheceremos nele, nesses momentos, todos os caracteres de um ser fluídico. Ele aparecia inopinadamente e desaparecia do mesmo jeito. É visto por uns e não por outros, sob aparência que não o fez ser reconhecido nem mesmo por seus discípulos. Mostra-se em lugares fechados, onde um corpo carnal não poderia penetrar. Mesmo sua linguagem não tem a vivacidade de um ser corpóreo. Tem o tom breve e sentencioso, particular aos espíritos que se manifestam dessa maneira. Todas as suas atitudes, em uma palavra, têm alguma coisa que não é do mundo terrestre. Sua presença causa ao mesmo tempo surpresa e medo. Seus discípulos, ao vê-lo, não lhe falam com a mesma liberdade. Eles sentem que não é mais o homem. Jesus revelou-se, pois, com seu corpo perispiritual, o que explica por que foi visto apenas por aqueles a quem queria se mostrar. Se estivesse em corpo carnal, teria sido visto por qualquer um, como quando vivo. Seus discípulos, ignorando a causa primeira do fenômeno das aparições, não se deram conta dessas particularidades que eles provavelmente não notavam. Viam Jesus e o tocavam. Para eles, isso deveria ser seu corpo ressuscitado. Capítulo 20. Capítulo 14, números 14 e 35 a 38.